Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, e em que também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Meus irmãos, as Escrituras nos revelam que o nosso Deus distribui suas bênçãos de duas maneiras: por meio da graça comum e da graça especial. A graça comum é aquela que alcança toda a humanidade. Ela não faz distinção de raça, status social, religião ou gênero. É o amor providente de Deus que sustenta a criação, fazendo o sol nascer sobre justos e injustos. Por outro lado, as bênçãos da graça especial são exclusivas. Elas são reservadas unicamente para aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Essa graça transforma o coração, concede a salvação e pertence somente àqueles que já acreditam em Cristo Jesus como Senhor e Salvador. O texto bíblico que meditaremos hoje aponta justamente para a grandiosidade desse favor exclusivo. Ele fala das riquezas eternas, não de maneira exaustiva, que nós recebemos no momento em que confessamos a Jesus como o nosso Salvador. Nós vamos falar de coisas que nós temos em Cristo. À luz desta palavra, convido os irmãos a refletirem comigo sobre esse tema, as bênçãos especiais de Deus. Em primeiro lugar, as bênçãos especiais de Deus são para os convertidos a Cristo Jesus. Leamos o 3? Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. O apóstolo Paulo escreve, e ele está dando ênfase aqui, que é em Cristo. Reparem essa expressão aí, em Cristo, no final. Isso significa que as bênçãos especiais não estão flutuando no ar para qualquer um pegar. Não é todo mundo que vai pegar esta graça. É uma graça concedida àqueles que foram escolhidos por Deus antes da fundação do mundo. Elas têm uma chave de acesso, e essa chave é Jesus. Fora de Cristo, o homem experimenta apenas a graça comum: saúde, família,
emprego, sabedoria, a chuva, o sol, o fôlego da vida, mas somente dentro de Cristo, por meio da conversão sincera, que o ser humano é habilitado a receber a verdadeira riqueza, as bênçãos espirituais e eternas. Meus irmãos, as bênçãos exclusivas que nós, crentes, desfrutamos não nasceram dos nossos méritos, mas da profunda graça e misericórdia do Pai. Por isso, ele deve ser adorado não apenas pelo que ele dá, mas pelo que ele é. Nosso Deus é o Deus vivo e verdadeiro. O apóstolo Pedro confirma isso de forma brilhante em sua primeira carta. O que diz aí, 1 de Pedro, leiam comigo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos gerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. A nossa herança, então, não está sujeita a crises deste mundo. Deus guarda no céu, onde ela não perde o valor, não se estraga e jamais será destruída. É algo que está garantido para nós. E enquanto essa herança está guardada para nós, o poder de Deus nos guarda aqui na terra através da fé. Não só ela está guardada, mas nós também somos guardados. Para ouvirmos naquele dia, vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino. No primeiro momento, nós adoramos ao Pai pelo seu planejamento e misericórdia. Agora, nós louvamos ao Filho pela sua entrega e sacrifício na cruz. As bênçãos exclusivas que desfrutamos só chegam até nós por causa daquilo que Jesus fez em nosso favor. É o Pai que nos dá através do Filho, através de Jesus. O apóstolo Paulo resume essa entrega em 2 Coríntios. Leamos. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que, pela sua pobreza, vos tornasseis ricos. Aquele que era o dono de todo o universo, abriu mão da sua glória e majestade, assumindo nossa pobreza e o nosso pecado, para que hoje fôssemos enriquecidos com a salvação e com toda a sorte de bênçãos espirituais. Ele teve de se humilhar até a morte de cruz, para que nós tenhamos essas bênçãos especiais. Ele se esvaziou para que nós fôssemos cheios da graça do Senhor. Irmãos, as bênçãos exclusivas que recebemos em Cristo têm um caráter espiritual e celestial. São bênçãos espirituais, não materiais. Mas isso não significa que elas estão distantes da nossa realidade. Pelo contrário, o céu onde a nossa herança está guardada é o mesmo céu que governa o nosso dia a dia na terra. Que coisa gloriosa. Há uma íntima ligação entre o que está lá e nós aqui. O Senhor está cuidando de nós. O Senhor que te guarda. O Senhor te guardará de todo mal. O apóstolo Paulo nos ensina em Tessalonicenses. Se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Quem ressuscitou espiritualmente com Cristo não vive mais escravizado pelas ansiedades, valores e prazeres passageiros. Não andeis ansiosos pelo que é bem de comer, beber, vestir. A Maria estava me dizendo que carne com osso está quase R$30. Já pensou?
Se a gente ficar centrado nessas coisas, nós não vamos viver. Então, nós devemos crer que nós temos um Pai que cuida de nós e que há de suprir cada uma de nossas necessidades. Nossa velha natureza morreu, graças a Deus, e a nossa verdadeira vida agora está oculta, protegida com Cristo em Deus. Viver focados nas coisas do alto muda nossa ética, nossa conduta, nossas prioridades, enquanto aguardamos o dia em que nós manifestaremos com Ele em glória. Então, por que tanto estresse entre nós? Porque a nossa concentração está nas coisas da vida e não nas coisas de cima. Deus vai cuidar de nós até o fim. Amém. Até o fim Ele cuidará de nós. Então vamos pensar nas coisas do alto, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Observem que cena forte e dolorosa nós temos em Gênesis 27. Esaú chega da caçada, descobre que foi enganado pelo seu irmão Jacó. E em profundo desespero, clama ao pai: não reservastes, pois, bênção nenhuma para mim? E a resposta de Isaque é dura: eu já dei tudo que tinha para ele. Já o constituí por senhor, já lhe dei o trigo e o mosto. O que me resta para fazer por você, meu filho? Que coisa, né? Que coisa, que tristeza aquele homem não sofreu naquele momento. Naquela época, a bênção dos homens era limitada. Se um ganhava, o outro ficava sem. Mas eu venho aqui nesta hora para lhe trazer uma notícia maravilhosa. As bênçãos especiais que Deus preparou para os crentes em Cristo não são limitadas. Quando corremos para o Pai, não precisamos ter medo de Jacó ter chegado antes, ou as bênçãos terem acabado. Efésios 1:3 nos garantiu que Deus já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais. Nós já temos essas bênçãos. Vou chegar primeiro no céu para tomar. Não, não precisa. A sua parte está guardada. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não servimos a um Deus de escassez, mas ao Deus da totalidade da graça. Em Jesus, nós já temos tudo o que precisamos para a salvação. Amém. Meus irmãos, diante de tudo que ouvimos, cabe a nós uma pergunta sincera. Nós possuímos esses dois tipos de bênçãos? Claro, a primeira, comum, a água, nós temos certeza. Mas somos eleitos, somos escolhidos, somos filhos de Deus, somos justificados, somos santificados, vamos participar do novo céu, da nova terra? E mais, a nossa frequência na igreja é motivada apenas pelas bênçãos desta vida passageira? Será que nós estamos aqui só para pedir pão, roupa, veste, emprego, saúde? Esse é o nosso objetivo principal de estarmos aqui? Nós vemos ao nosso redor muitos homens que não se importam com o Senhor e até blasfemam do seu santo nome. No entanto, eles continuam respirando, comendo e prosperando. Que coisa, né? Eles não precisam estar aqui para receber essas coisas, porque Deus a dá livremente, sem o homem pedir ou merecer. Por quê? Porque eles recebem. Porque eles são alcançados pela graça comum de Deus. Então não preciso estar na igreja necessariamente para receber graça comum. Eu vim aqui buscar o Senhor na beleza da sua santidade. Mas o que nos deve motivar estarmos reunidos aqui vai muito além de coisas dessa vida. São as dádivas eternas. Nós não buscamos a Deus apenas pelo pão de hoje. Ele manda-nos, na oração dominical, pedir. Mas pela salvação que dura para sempre. Aleluia. Se nesta hora
percebemos que em nossa vida temos desfrutado apenas das bênçãos desta terra, mas que ainda estamos destituídos das bênçãos especiais. Não saiamos daqui do mesmo jeito. Clamemos pelo nome de Jesus, porque quem invocar o nome do Senhor será salvo. Entreguemos nossa vida a Ele e sejamos incluídos pela fé no rol daqueles que recebem a maravilhosa graça de Jesus. Todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Em segundo lugar, as bênçãos especiais de Deus envolvem ser escolhido na eternidade. Leamos o 4. Assim nos escolheu antes da fundação para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Avançando no nosso texto, o apóstolo Paulo nos revela no versículo 4 a primeira grande bênção especial do pacote da salvação. Ele escreve que o Pai nos escolheu nele, Jesus, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Vejam a profundidade dessa verdade. A nossa salvação não começou no dia em que nós aceitamos a Jesus, nem no dia em que nós nascemos. Começou na eternidade. Estávamos projetados pelo Senhor. Antes que Deus criasse as estrelas, o sol ou a terra, Ele já conhecia o nosso nome e já havia nos escolhido nele, isto é, em Cristo. Isso é maravilhoso. Não somos penetras. Não estamos aqui por acaso. Deus nos escolheu. E essa escolha eterna tem um propósito para o nosso presente. Não fomos escolhidos para vivermos de qualquer maneira, mas para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Se nós enchermos a boca para nos declararmos escolhidos por Deus, mas a nossa prática diária mostra que vivemos debaixo do domínio e do prazer do pecado, nós estamos nos enganando. Porque a marca da eleição vem através da santificação. A Escritura é clara. Quem foi escolhido por Deus foi escolhido para a santidade. Portanto, uma vida escravizada pelo pecado não traz evidências de uma vida, nos traz evidência de uma eleição para a vida, mas sim de uma terrível eleição para a morte. A árvore é conhecida pelos seus frutos. Se não há fruto de santidade, não há evidência de salvação. Para que não saiamos daqui orgulhosos, achando que fomos escolhidos por sermos melhores, mais inteligentes ou mais santos que os outros, a palavra de Deus nos esmaga com a soberania da graça. A bênção da eleição não é motivada pelo mérito do escolhido, mas unicamente pela vontade e amor do Pai. Foi Ele que resolveu nos escolher. Glória a Deus por isso. Amém. Esse princípio fica perfeitamente claro quando olhamos para a escolha de Israel no Antigo Testamento. O que diz Deuteronômio 7, 6, leiam comigo. O Senhor, teu Deus, te escolheu, não porque fosses mais numerosos do que qualquer povo, pois eres o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos ama. Louvado seja Deus. Deus não olhou para Israel e viu uma grande nação. Ele viu o menor de todos os povos. Da mesma forma, Deus não olhou para o futuro e viu a nossa bondade e resolveu nos escolher. Ninguém aqui é bom. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não, Ele nos escolheu simplesmente porque resolveu nos amar. A causa da nossa salvação não está em nós, está no coração de Deus.
É a soberana graça que nos tira da casa da servidão do pecado. Se a escolha eterna não tem base em quem nós somos, onde ela se apoia? A resposta está na cruz. A bênção da eleição reposa unicamente nos méritos de Cristo Jesus. Amém. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, vão comigo, porque é exclusivamente por iniciativa de Deus que vocês têm essa vida por meio de Cristo Jesus. Jesus se tornou sabedoria de Deus para nós, ou seja, justiça, santidade e salvação. Nós não tínhamos justiça própria, estávamos afundados no pecado, mas ao nos unirmos a Jesus, o Pai transferiu os méritos do Filho para a nossa conta. Amém. Endividados, aí Deus mandou seu Filho, pagou toda a nossa dívida e ainda botou um crédito eterno. Jesus se tornou a nossa justiça perante o Pai, a nossa santidade e a nossa salvação. Portanto, a eleição não exalta o homem escolhido, mas exalta o Cristo que escolheu. Como diz as Escrituras, se alguém quiser se gloriar, que se glorie somente no Senhor. Quando compreendemos, irmãos, que fomos escolhidos em Cristo, descobrimos outra bênção extraordinária. Essa eleição nos coloca puros diante do Pai. Mas como isso funciona na prática, já que ainda falhamos, somos pecadores? O apóstolo João nos dá a chave em sua primeira carta. Ele nos ensina que o segredo não é fingir que não temos falhas, pois se dissermos que não temos pecados, enganamos-nos a nós mesmos. O segredo é caminhar na luz e praticar o arrependimento. Se andarmos na luz e confessarmos as nossas fraquezas, acontece um milagre diário. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Deus é fiel e justo, não para nos condenar, mas para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Diante do Pai, a nossa pureza não vem de uma perfeição humana, mas da eficácia contínua do sangue de Jesus que nos cobre. Nós estamos cobertos com o sangue de Jesus. Amém. A bênção da eleição não é um segredo místico que fica trancado nos céus. Ela se confirma de forma visível na terra através de um estilo de vida que agrada ao Senhor. O próprio Jesus nos dá o critério infalível em Mateus 7. Toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. A árvore não faz força para dar fruto, ela simplesmente frutifica de acordo com sua natureza. O crente é o crente, ele tem um novo coração, tem uma nova natureza, tem o Espírito Santo dentro dele. Se formos escolhidos por Deus e recebemos uma nova natureza, a nossa vida produzirá bons frutos de arrependimento, amor, justiça e obediência. Não há como dizer que a pessoa está em Cristo se os frutos são do mundo. Meus irmãos, quando entendemos a bênção da eleição, descobrimos uma verdade que cura a nossa alma. A nossa existência não é fruto do acaso, nem de um erro ou acidente. Nós somos o resultado de um plano perfeito de Deus. O Senhor revela esse cuidado íntimo ao profeta Jeremias no capítulo 1, dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei. Talvez as circunstâncias do nosso nascimento tenham sido difíceis. Talvez tenhamos crescido ouvindo que somos um acidente ou que não fomos planejados pelos nossos pais.
Mas a palavra de Deus quebra essa mentira nesta hora. Para o mundo, podemos ter sido uma surpresa, mas para Deus nós já éramos conhecidos antes da matéria do nosso corpo existir. Que coisa gloriosa. Algumas pessoas sofrem, né? Eu não sou amado pelo meu pai, pela minha mãe. Você é amado por Deus. Sempre foi amado por Deus. Ah, mas aquela pessoa veio de um abuso sexual. Deus já tinha planejado essa pessoa no seu plano eterno. Você não é uma obra do acaso, você é um plano de Deus. Por isso que nós existimos. Você não é um erro do seu pai, da sua mãe. Você é um projeto do Senhor. Já estava o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Deixe-me quebrar uma teologia frouxa que tem entrado em muitas igrejas. A eleição não é blindagem contra a disciplina. Sim, o nosso nome está escrito no livro da vida e o diabo não pode apagá-lo. Mas se nós, sendo escolhidos, resolvermos brincar com o pecado, vamos conhecer o peso da mão do nosso Pai Celestial. Em 2 Samuel, Deus olha para a descendência de Davi e avisa: se transgredir, eu vou castigar com varas e com açoites. Deus trata o escolhido de forma diferente do ímpio. Ao ímpio que anda errado, Deus muitas vezes deixa passar para o julgamento final. Mas ao filho escolhido que começa a andar para trás, Deus quebra as pernas, mas o traz de volta nos seus braços. Louvado seja o Senhor. Deus disciplina a todo aquele que Ele ama. A misericórdia não vai se afastar de nós como se afastou de Saul, mas a vara da disciplina vai nos alcançar e santificar. Deus nos ama demais para nos deixar morrer no erro. Ninguém pode se orgulhar de um presente recebido. Se a salvação é pela graça, o orgulho na vida cristã é uma terrível anomalia. Ah, por que está orgulhoso? Nós estamos aqui pela graça de Deus. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom do Senhor. A bênção de ser eleito deve nos colocar de joelhos, como o rosto no pó, maravilhado com o fato de Deus ter olhado para nós. Mais de 8 bilhões de pessoas existem no mundo atual. E nós estamos aqui como escolhidos do Senhor. Imagine. Olhemos o peso da advertência de Deuteronômio 8. Deus aponta o dedo para o nosso coração e diz: cuidado para não dizer que foi a sua força ou o poder do seu braço que te enriqueceu. Se temos fé, foi Deus que nos deu. Se conseguimos vencer o pecado, é o Espírito Santo que nos fortalece. Se temos as bênçãos especiais, o mérito é de Cristo. O texto termina com um aviso solene: quem se esquece da fonte da graça e passa a adorar os deuses deste mundo, inclusive o Deus do próprio ego, caminha para a ruína. A eleição exige humildade, ou o orgulho nos levará à queda. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A Escritura é categórica: sem santificação, ninguém verá o Senhor. Não adianta conhecermos a doutrina se a nossa vida não reflete o caráter de Cristo. Mas a boa notícia do Evangelho é que, se olharmos para nós mesmos e percebermos que essa evidência está faltando, o tempo da graça ainda não acabou. Eis que estou à porta e bato, diz o Senhor Jesus. Se você abrir, eu entrarei. Nesse exato momento, o Senhor nos dá a oportunidade bendita de nos arrependermos e crermos no Evangelho. Corramos para os braços de Jesus agora mesmo. Peçamos perdão pelos nossos pecados e o Espírito Santo vai dar início ao processo de santificação na nossa vida. Começa agora, é hoje. Hoje, se ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Terceiro lugar, as bênçãos especiais de Deus abrangem a adoção de filhos. Leamos?
e em amor nos predestinou para a adoção por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amar. Deus, irmãos, poderia ter nos perdoado e nos deixado na condição de servos ou de cidadãos comuns do seu reino. Isso já seria maravilhoso, participar do reino de Deus. Mas o seu amor foi além. Ele nos adotou. Pela obra de Jesus Cristo, nós fomos inseridos na família de Deus. Passamos a ter o direito legal de chamar o Criador do universo de Pai. É assim que Jesus nos ensinou. Vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus. E tudo isso aconteceu não porque merecêssemos, mas segundo o beneplácito da sua vontade. Ou seja, pelo puro prazer da sua vontade, para que a sua graça seja louvada eternamente. Vejam, os anjos são mais poderosos do que nós, mas nós somos filhos de Deus. Os anjos são criaturas de Deus. Se queremos medir o tamanho do amor de Deus por nós, não olhemos para as circunstâncias terrenas. Olhemos para o Calvário. A nossa entrada na família de Deus foi motivada unicamente pelo amor do Senhor. Romanos, comigo. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Somos lembrados de que Cristo morreu por nós. Isso significa que o preço da nossa adoção foi pago quando ainda dávamos as costas para Deus, quando as nossas atitudes ofendiam a santidade de Deus. Mesmo assim, em vez de nos destruir, ele escolheu nos adotar. Isso é algo maravilhoso e grandioso. Ele entregou o seu Filho unigênito na cruz, para que nós, que éramos inimigos e escravos do pecado, pudéssemos ser chamados de filhos amados. É um amor que não se explica, apenas se recebe com lágrimas de gratidão. Sermos adotados na família do Senhor. O texto de Apocalipse 5 nos leva para dentro da sala do trono celestial, para vermos onde e como a nossa adoção foi oficialmente lavrada. Ela foi registrada e selada na obra redentora de Cristo. Ali, os seres viventes e os anciãos entoam um novo cântico ao Cordeiro, dizendo, comigo, digno és, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus o constituíste reino e sacerdote. Que coisa maravilhosa, fomos comprados. Nós estávamos escravizados, mas Jesus entrou no mercado e nos comprou. O preço de nosso resgate não foi ouro ou prata, foi o seu próprio sangue. Ele nos comprou com a sua vida. Ele disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ao nos comprar, ele mudou o nosso status legal. Deixamos de ser escravos e fomos constituídos como parte do reino de Deus. A nossa adoção está lavrada no céu com sangue daquele que venceu a morte. Amém. Glória a Deus. Para que entendamos, em definitivo, que nós não temos qualquer participação na autoria da salvação, a palavra nos revela que a nossa adoção procede de uma decisão absolutamente soberana do Senhor. O apóstolo João escreve no capítulo 1, leiam comigo, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus.
Nós não nos tornamos filhos de Deus por herança familiar, o sangue, nem por um esforço de moralidade humana, a vontade da carne, e muito menos porque alguém nesta terra decidiu nos salvar, a vontade do homem. A nossa adoção na família celestial foi projetada, executada e gerada unicamente pela vontade de Deus. Isso é maravilhoso. Não da vontade da carne, mas da vontade de Deus. É Ele quem toma a iniciativa de nos dar vida. Na família de Deus não existem filhos que compraram seu próprio passaporte. A nossa adoção é pela graça, não de obras, para que ninguém se glorie. Se nós pudéssemos fazer algo para merecermos ser filhos de Deus, o céu seria um lugar cheio de vaidade e soberba. Mas a cruz esmaga o orgulho humano. Nós somos feitura dele. No original, a palavra para feitura é poema. Nós somos a obra da arte de Deus, criados em Cristo Jesus. E se o Pai nos adotou de graça, ele mudou o nosso comportamento. Ele preparou um trilho de boas obras na eternidade para que andássemos nele hoje. Paremos de tentar barganhar com Deus por meio do nosso ativismo. Descansemos no favor imerecido dele e deixemos que a nossa vida seja um reflexo natural da salvação que já recebemos. Nós já estamos salvos, irmão. Não precisamos fazer boas obras. Precisamos crer que Cristo já fez tudo. Vamos glorificar a Deus. Vamos agradecer a Deus. Irmãos, ser adotado por Deus não é apenas uma mudança de nome. É uma mudança completa de patrimônio espiritual. A nossa adoção chama a atenção para os extraordinários privilégios que passamos a ter no reino do Pai. O apóstolo Paulo abre o testamento dessa herança em Romanos 8:7, o que é que diz? Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Tudo que pertence a Deus Pai, agora pertence também a nós por direito de filiação. E mais, fomos colocados na mesma posição jurídica de Jesus. Somos co-herdeiro com ele. Isso significa que o preço do sofrimento que enfrentamos hoje nesta terra não se compara à glória que dividiremos com o nosso irmão mais velho, Jesus, na eternidade. Então, não estou falando de bênçãos materiais, não. Nós somos herdeiros de Deus para gozar do reino eterno. O Filho compartilha da mesa, da herança e da glória do Pai. Vinde benditos do meu Pai, possuir por herança o que está reservado para vós desde a fundação do mundo. No mundo natural, as atitudes de um filho podem honrar ou envergonhar o nome dos seus pais. No reino de Deus não é diferente. A bênção da nossa adoção nos traz uma responsabilidade diária. Nós andamos no mundo carregando o nome de Cristo Jesus. É peso. Nós representamos Deus aqui na terra, o nosso Pai. Em Efésios 5, diz claramente, vocês eram trevas, mas agora são luz. Andai como um filho da luz. Quem foi adotado por Deus não pode continuar no caminho de práticas mundanas. Não dá para ser filho do rei no domingo e viver como escravo nas trevas na segunda-feira. O fruto da nossa filiação precisa ser visto em oculto e em público, através da bondade, da justiça e da verdade. A nossa missão diária em cada escolha, palavra ou pensamento é provar e viver o que agrada ao Senhor. Há um ditado popular, irmãos, que diz assim, todos são filhos de Deus. Mas a Bíblia desmente isso.
A palavra garante que só se torna filho quem recebe o Filho, quem recebe a Jesus. Se nós ainda não entregamos a vida a Jesus como nosso Salvador, ainda não temos o selo da adoção. Para entrarmos na família de Deus, não basta estar na igreja, é preciso crer no Evangelho, é preciso nascer de novo. Não vamos adiar essa decisão. Hoje é o dia de declararmos a fé nele. Hoje, todo aquele que invocar o seu nome será salvo. Arrependemos-nos e vamos deixar que o sangue de Jesus assine nossa certidão de adoção. Vamos invocar o Senhor agora mesmo e sejamos incluídos na igreja.